Iniciar a gravação, iniciou. Agora eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Então, por que eu coloquei para vocês lá no Khan Academy fazer uma revisãozinha de química? O que me interessa, na verdade, é isso aqui, ó, esses modelos atômicos. Na verdade, o que me interessa é esse último modelo aqui. Mas para a gente chegar nesse modelo, vamos revisar. Primeiro modelo atômico de Dalton, bola de bilhar. Então, qual que era a ideia dele? Toda substância é formada por átomos. Isso já é uma ideia interessante. Só que os átomos são esferas maciças e indivisíveis. Você já sabe que isso aqui está errado. O átomo é a menor divisão da matéria. Você já sabe que isso aqui está errado. Átomos de diferentes elementos possuem propriedades diferentes. Átomos de mesmo elemento possuem propriedades iguais. Os átomos não sofrem alterações nas reações químicas. Bom, então, o que interessa para a gente aqui nessa primeira ideia, nesse modelo atômico de Dalton, toda substância é formada por átomo, certo? Bom, aí vamos ver para onde que evoluiu isso aqui. Próximo modelo que vocês estudaram em química foi o modelo de Thomson, que é o pudim de passas. A principal contribuição dele foi que ele descobriu o elétron. Com a descoberta dos elétrons, ele formulou que o átomo era composto de partículas positivas e negativas. Olha que interessante. As negativas eram os elétrons. Isso aqui é importante, uma evolução importante no modelo. O átomo era composto por uma massa positiva com cargas negativas. Então já tem uma ideia legal, só que está errada essa ideia dele ser maciço, né? Mas já teve uma evolução legal que foi a descoberta do elétron. Na evolução desses modelos, vocês viram lá em química depois, o modelo de Rutherford, certo? Aí ele já tem um modelo um pouquinho mais interessante, que já existem esses espaços vazios aqui, ó. Já não é um pudim maciço. Vamos ver o que fala nesse resuminho aqui, ó. Para Rutherford, o núcleo é composto por uma carga positiva, ó que legal, carga positiva no núcleo, muito pequena e contém quase toda a massa do átomo. E ao seu redor, cargas negativas, a orbita com alta velocidade, de forma análoga ao sistema planetário. Então, tem erros nesse modelo, lógico, tanto é que a gente vai ver uma evolução dele, mas essa ideia de carga positiva no núcleo, carga negativa aqui fora, grande massa no núcleo, essa ideia é interessante para essa evolução. Agora vamos para o que interessa. Modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, que é o que ajuda mais a gente didaticamente. Depois a gente vai ver o modelo atual aqui, que evolução que a gente teve no modelo. Mas vamos lá. O modelo atômico de Bohr diz o seguinte: os elétrons não giram ao redor do núcleo ao acaso, e sim em órbitas definidas. A energia do elétron que orbita o núcleo não pode ter valor qualquer, e sim valores múltiplos de certa quantidade, o quantum. Quando um átomo salta de uma órbita para outra, a energia é absorvida pelo átomo, ou é perdida por o meio em forma de um fóton. As órbitas também são múltiplos de números. Bom, então qual que é a ideia desse átomo aqui, desse modelo? Então você tem aqui no núcleo prótons e nêutrons, ou seja, a carga positiva no núcleo, e os elétrons, eles estão aqui na eletrosfera, só que eles têm valores de energia definidos, eles têm órbitas definidas. É isso que fala o modelo. Quando ele quando ele recebe energia, ele muda de nível. Quando ele muda de nível, quando ele volta no nível anterior, ele tem que liberar essa energia. Essa energia é chamada de fóton, certo? Seria a emissão de uma radiação eletromagnética, pode até ser a luz visível. Bom, o que interessa para a gente aqui nessa aula de física, né, nessa parte de elétrica? Interessa que o elétron está
na região externa, na periferia do átomo. E o próton, que é a carga positiva, está lá no núcleo, certo? Então, quando a gente for estudar corrente elétrica, a gente vai ver que a corrente elétrica ela é composta pelos elétrons e não pelos prótons, certo? Essa é a parte mais importante. E para fechar essa revisãozinha, o que fala o modelo atual? O modelo atual diz o seguinte, que essas eletrosferas aqui, o que ele falou aqui, ó, cadê? Faz só para você ver aqui, ó. Essas órbitas, na verdade, o modelo atual, por meio da física moderna, ele vai dizer que essas órbitas, elas são, na verdade, probabilidades. Aqui, ó, o conceito de órbita foi deixado de lado, e o que é considerado é uma probabilidade. Então, a gente chama de nuvem de probabilidade. Então, o elétron está aqui, é uma órbita definida? Não. Você tem uma probabilidade do elétron estar aqui. Então, a gente troca a ideia de órbita por probabilidade. Bom, disso que tudo é importante para você lá no vestibular, mas o que interessa para mim, o que a gente vai usar mais é essa ideia de que o elétron pode mudar. O elétron ele pode sair daqui, ó. Teve um dos modelos que falava que o átomo não poderia sofrer nenhuma alteração. A gente sabe que pode. Por exemplo, esse elétron aqui, ele pode sair, ele pode receber tanta energia que ele pode sair daqui e ir embora. E aí esse átomo passa a ser um íon positivo. Porque ele perdeu um elétron, então agora ele ficou positivo. Ficou um íon positivo. Ele pode receber um elétron, e aí ele se torna um íon negativo. Então essa ideia, essa mobilidade que a gente tem dos elétrons vai ser importante na nossa aula de elétrica, né? No conceito de corrente elétrica que a gente vai começar a ver semana que vem. E para terminar nossa revisão, por que a gente precisa fazer uma revisão de matemática? Por exemplo, eu chamei aqui de tomada. Daqui a pouco a gente vai aprender que o nome correto não é tomada, o nome correto é tensão elétrica ou diferença de potencial. Então, se eu tiver uma tomada de 110 volts, aí eu chamei aqui de calor, ou seja, eu pus a mão no fio e eu vi que o fio estava quente. 10 amperes, daqui a pouco a gente vai ver que o nome disso é corrente elétrica. Aí eu te pergunto o seguinte, se eu colocar aqui numa tomada 220, imagina que é um secador de cabelo. Secador de cabelo, você liga na tomada 110, ele esquenta um tanto que eu chamei de 10. 10 é o tanto que ele esquenta. Se eu ligar numa tomada 220, quanto que ele vai esquentar? Aí você vai fazer a seguinte análise. Quando eu aumento aqui o valor da tomada, vai aumentar ou vai diminuir? O calor, que é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Eu imagino que vai aumentar. Então é uma relação direta. É diretamente proporcional. Eu posso resolver isso aqui chamando de x e multiplicando em cruz. Certo? Você acabou de resolver um exercício de física de uma matéria que você nem viu ainda, usando só razão e proporção. Beleza? Não precisa nem fazer a conta, né? Você já sabe que vai dar 20 amperes aqui. Então, isso aqui é só um exemplo do que a gente pode usar na matemática. Mas poderia ser um pouquinho mais complexo. Poderia ser uma regra de 3 composta. Eu poderia ter 3 variáveis, 3 grandezas diferentes aqui. Certo? Bom, em que outro momento que eu vou precisar da matemática? Por exemplo, a gente vai ver esse gráfico aqui, já a gente vai ver ele, que é o gráfico de corrente elétrica, que é representado pela letra I. Não se preocupa com isso ainda. Aqui é só um exemplo para a gente ver a importância da matemática. E é um gráfico da corrente elétrica em função do tempo. Então, por exemplo, eu percebi que a corrente elétrica ela foi aumentando. Conforme o tempo passa, foi aumentando. E aí o exercício pede para eu calcular a quantidade de carga elétrica que atravessou o fio. A gente vai ver já que para calcular essa carga elétrica, a gente tem que fazer a área desse gráfico. Aí eu te pergunto, nossa, como é que faz a área? Não lembro, cara, cheguei de férias agora. Quando eu saio de férias, eu esqueço de tudo. Então vai ser importante a gente lembrar disso também. Certo? Então a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Mas e se aparecer lá um
Um trapézio. Vocês lembram da área do trapézio? Lembramos. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Ok? Então, estou só dando um toquezinho aqui para vocês. Ai, gente, cadê eu? Newton. Cadê? Deixa eu só parar a gravação aqui, a gente Newton. conversa. Só um minutinho. Tá. Não. Cortei o microfone. É isso, eu estou dando só um toquezinho para ver como é que funciona. Como é que vai... O que vocês têm que revisar, né? Parei a gravação. Pode falar.